Abra sua Bíblia, eu estou usando a NAA, a versão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, os versículos, eu vou ler de 21 ao 24. Vocês estão felizes? Amém? Felizes de verdade? Amém? Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O que estava acontecendo aqui com esse pai desse menino e esse menino? Esse menino, a gente não sabe a idade, ele estava possesso. Desde a sua infância, que ele estava endemoniado. Essa era a verdade que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu ali? Os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, estavam ali na redondeza. E o pai do menino levou o menino para os discípulos. Mas os discípulos não conseguiram. Então, por isso que o pai do menino chega assim e fala, né? Olha, se o Senhor pode, então, por favor, tenha misericórdia. E aí, Jesus fala assim: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Jesus falando com ele. Então, os discípulos não conseguiram. Depois Jesus, dá uma bronca nos discípulos. Os discípulos perguntam o que aconteceu. E Jesus fala com eles: olha, esse tipo de casta, esse tipo de demônios, é só com jejum e oração. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Eu vou falar aqui desse questionamento. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Então, esse pai, esse senhor, ele estava desesperado. E ele acreditava que Jesus poderia fazer algo. Ele creu em Jesus. Jesus falou: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Olha, tudo é possível ao que crê. Amém? Quantos aqui creem? Amém? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Não é um pouco assim estranho? Eu creio, mas eu não tenho fé? Eu creio, em algumas versões dizem, ajuda-me na minha incredulidade, que também quer dizer fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Então, esse homem, ele creu que Jesus poderia fazer algo, mas ele não tinha fé o suficiente. Olha que isso me soa estranho. Eu creio, mas eu preciso que a minha fé seja maior. Eu preciso que o Senhor aumente, que Ele me ajude na minha falta de fé. Então, duas palavras aqui diferentes: crer e fé. Será que crer e fé têm o mesmo significado? Eu não estou aqui, não é pergunta para vocês responderem, tá bom? Eu não sou daquelas que fazem pegadinha, não, tá? Sinceramente, eu acho horrível quando o pastor faz isso do púlpito, gente. Quando ele faz pegadinha para pegar o pessoal, aí eu fico muito brava. Vocês não ficam também, Machá? E às vezes a pessoa não responde com medo, pensando assim: será que é pegadinha? Será que é para eu falar assim? Será que é para eu falar não? Então, isso eu não faço, tá?
A pergunta que eu vou fazer aqui é retórica, tá? Vocês não precisam responder. Então, será que fé e crer têm o mesmo significado? É possível eu acreditar, eu crer, mas eu não ter fé? Isso tem assim, desses dias, tem aqui, essas duas palavras estão na minha mente. Crer e ter fé. Nós evangélicos, nós somos conhecidos como os crentes, não é? Ou seja, se somos crentes, é porque nós cremos em algo. E nós cremos no Deus maravilhoso, nosso Deus criador dos céus e da terra, o nosso Deus que fez todas as coisas. Nós cremos nisso. Por isso somos chamados de crentes. Nós cremos que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e que no terceiro dia Ele ressuscitou. Nós cremos que Deus criou o mundo. Nós cremos que fomos criados. Cremos que Deus é o nosso Pai, é o nosso papai. Então, nós temos essa convicção, nós cristãos, nós que somos crentes. Algumas pessoas não gostam muito desse termo crente, né? Eu, particularmente, eu até que gosto. Então, qual é a diferença, exatamente o que eu vou falar hoje? A diferença entre crer e ter fé. Crer e ter fé. Então, que o Espírito Santo, ele vem abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso entendimento, que a gente possa entender que, além de crer, nós precisamos ter fé. Porque se você está aqui hoje, é porque você crê em Deus. Se você está aqui hoje, você crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Você crê na palavra de Deus. Mas não basta crer, nós precisamos praticar aquilo que nós cremos. Praticar aquilo que nós cremos é a fé. Então, a fé, ela é isso. É a prática daquilo que nós cremos. Então, existem pessoas que creem e não têm fé? Existe. Esse menino, ele creu em Jesus, mas a fé dele era pequena. Talvez o pai do menino. O pai do menino, a fé era ainda bem menor que um grão de mostarda. E lá em Tiago, no capítulo 2, verso 19... Tiago 2,19 diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, até o demônio crê. O demônio, ele sabe quem é Deus. Ele sabe. Ele sabe que nós servimos a esse Deus. Mas não basta crer. É preciso ter fé, é necessário praticar. Muitos não vivem as promessas de Deus para a sua vida por falta de fé. O que atrai o sobrenatural de Deus é a fé. Guarde bem isso. O que atrai o sobrenatural de Deus é ter fé. Então, se nós queremos viver o sobrenatural, viver no sobrenatural, então nós precisamos começar a dar passos de fé. É necessário dar passos de fé. Além de crer, é necessário dar passos de fé. Quer ver um exemplo? Abraão. Abraão, o sonho dele era ter um filho. E o filho da promessa nasceu. Nasceu Isaque. E um dia Deus chega para Abraão, Gênesis 22, 2, por favor.
Deus continuou, falando Deus, Gênesis 22, 2. Deus continuou. Então, Deus falando com Abraão. Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, olha só. Deus chega para Abraão. Abraão conhecia Deus. Abraão era um amigo de Deus. Eles tinham um relacionamento. Eles conversavam. Um dia Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te levar. Abraão ouviu, ele creu. E o que ele fez? Ele foi com a sua família, sem saber para onde ele estava indo. Isso se chama passo de fé. Ele ouviu, ele creu e ele deu o passo de fé. E agora, muitos anos depois que nasceu o menino Isaque, que já estava grandinho, Deus fala: agora você vai sacrificar o seu filho em holocausto. E aí, o que Abraão fez? Pegou o seu filho. Aí 22, verso 7 agora, por favor. Isaque perguntou: eis aqui o fogo. Então estava lá o menino, estava lá Abraão. Aí Isaque falou assim, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Naquele momento, Abraão creu, ele acreditava que Deus ia prover. Ele já tinha tido várias experiências com Deus. Além de crer, Abraão era um homem que obedecia a Deus. Ele já tinha praticado a sua fé. Ele sabia que Deus iria prover o holocausto. O sobrenatural só aconteceu nesse caso, nesse momento, depois que Abraão deu esse passo de fé. No verso 13 do capítulo 22. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Naquele lugar, Abraão deu o nome de Jeová Jiré. Porque é isso que significa quando nós cantamos Jeová Jiré, Deus proverá. Então, ali aconteceu o sobrenatural. A fé de Abraão atraiu o sobrenatural. Então, se nós estamos precisando de algo sobrenatural na nossa vida, nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos atrair esse sobrenatural sobre a nossa vida. E o que acontece muitas vezes é que nós ficamos esperando. Mas se o Senhor falou, se o Senhor já deu o recado, se Ele já fez a promessa, talvez Ele esteja esperando a gente dar um passo de fé. Moisés, ele também presenciou o sobrenatural de Deus ali no Egito, de forma assim, foram sinais e maravilhas e milagres e prodígios, um atrás do outro, quando ele estava para tirar aquele povo que estava escravizado no Egito. Aí, Êxodo capítulo 14, quem está acompanhando a leitura bíblica, está acompanhando, né, tudo isso o que aconteceu ali no Egito. E aí o povo
chegou o dia do povo ir embora, do povo sair do Egito. Depois das 10 pragas, depois da morte dos primogênitos, aí é a hora daquele povo sair. O faraó falou, podem ir, sumam da minha frente. E eles vão, e o faraó se arrepende. E o exército do faraó vai atrás deles, e eles se deparam com um mar. Está ali, se deparam, e agora? Na frente tem um mar, atrás tem os soldados, tem um exército para matar aquele povo. Êxodo 14, 16. E você levante o seu bordão. Então, Deus falando com Abraão. Desculpa, com Moisés. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. O Senhor deu um comando para Moisés. E o passo de fé dele foi fazer aquilo que o Senhor mandou. Na hora que ele estendeu o bordão, o cajado, o que aconteceu? O mar se abriu. Esse foi o passo de fé que atraiu o sobrenatural. Algo que ele precisou fazer para atrair esse sobrenatural. Então, o que é fé? Hebreus 11, o capítulo 11, Hebreus 11, 1, por favor. O capítulo 11 de Hebreus fala ali a respeito dos heróis da fé. Fala de Noé, fala de Abraão, de Moisés, de Davi. Aí depois você fala, se for falar de todos, não dá nem cabe. Né? Cita Davi, Samuel. E no verso 1 diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eu espero, mas eu não estou vendo. Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo enxergar a cura. Eu não estou conseguindo enxergar um milagre. Eu não estou conseguindo enxergar uma porta de emprego. Eu não estou conseguindo enxergar. Mas existe uma promessa. Mas eu não estou conseguindo enxergar. E quando eu não consigo enxergar, se eu não tiver a fé, eu começo a me desesperar. Aí é a hora que vem problemas de ansiedade. É a hora que vem problemas no estômago. Gastrite nervosa, refluxo. Por quê? A gente começa, eu não estou vendo, cadê? Não vai acontecer. Mas nós vamos enxergar, nós vamos olhar aquilo que nós não estamos vendo, nós vamos ter fé, vai acontecer, uma porta vai se abrir, a cura vai acontecer. Mas e se não fizer, se não acontecer, ele continua sendo Deus. É porque o propósito dele é melhor. Isso nós temos que ter em mente, o propósito de Deus é sempre melhor. Aquilo que ele tem para nós, sempre será melhor. 11, verso 2 de Hebreus. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, pela fé. Será que se hoje for colocar lá a Galeria da Fé, o nosso nome, será que o nosso nome vai estar lá na Galeria da Fé?
O nosso nome precisa estar nessa galeria da fé. Assim como está lá o nome de Abraão, Moisés, Davi, Samuel. Com certeza, os discípulos, os apóstolos, Pedro, João, Paulo, todos fazem parte. E nós estamos ali. É algo muito desafiador ter fé. Eu acredito que ter fé é mais desafiador do que a gente imagina. A gente pensa que porque cremos, nós temos fé. Mas muitas vezes, quando nós precisamos dar um passo de fé, aí a gente percebe que a nossa fé, ela é pequena. Quer ver uma mulher que teve fé? Mateus capítulo 9, verso 19. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Essa mulher que estava sofrendo de uma hemorragia há tantos anos. Jesus estava ali no meio de uma multidão. Aquela mulher, ela era uma mulher impura. Aquela mulher, ela não poderia estar ali naquele meio. Mas ela falou assim: eu só preciso tocar na capa dele. Só isso que eu preciso. E ela foi ali, dando um passo de fé atrás do outro, para ela tocar. Ela só tocou. E Jesus, no meio de toda aquela multidão, Jesus, no meio de todo aquele alvoroço, aquele barulho, porque com certeza não havia silêncio ali ao redor de Jesus. Em meio àquilo tudo, ela deu esse passo de fé e conseguiu tocar na capa de Jesus. Um pedacinho da roupa de Jesus. E Jesus falou: você foi salva porque teve fé. Então, primeiro ela acreditou que Jesus poderia fazer algo por ela. Ela creu que Jesus poderia fazer algo. E ela foi até Jesus. Ela deu esse passo de fé. Porque ela sabia que se ela tocasse num pedacinho da roupa de Jesus, ela seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. A ousadia dela, em meio a toda essa multidão. Porque a fé, ela atrai o sobrenatural. Hebreus 11, 6, diz algo assim, muito pesado. É muito forte o que está escrito aqui. Se eu perguntar, quantos querem agradar a Deus? Eu creio que 100% vai falar: eu quero agradar a Deus. Mas, na parte A, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Como está a nossa fé?
Eu não estou aqui para julgar, muito menos condenar ninguém. Eu vou falar algo que pode parecer assim mas eu estou pregando isso aqui para mim e para o Camilo. Vocês já ouviram falar de recado de púlpito? Sabe quando o pastor ele prega, né? Dizem que é assim, né? Eu nunca vi, tá? Isso aqui nunca aconteceu, está acontecendo pela primeira vez, tá? Essa pregação é para mim e para o Camilo. Porque, amém, Camilo? Se for para você também, receba. Porque o Senhor tem falado comigo e com Camilo, nos confrontado, né, Camilo? A respeito da nossa fé. De passos de fé. Né? Então, vocês podem ter certeza que a palavra que o Camilo ministrou hoje de manhã sobre a fé, e aquele que eu estou ministrando agora, é para nós. Sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo. E vocês sabem como que nós devemos buscar por mais fé? Romanos 10:17 nos dá a resposta. Como buscar por mais fé? Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Como que nós vamos adquirir mais fé? Como que a nossa fé vai aumentar? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma fé que agrada a Deus, se nós queremos ter uma fé que atrai o sobrenatural de Deus, então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E o que isso significa? Que nós precisamos ler a Bíblia. Que nós precisamos conhecer a Bíblia. Que nós precisamos conhecer de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos, para que a gente aprenda sobre fé. Porque quanto mais nós lermos, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais nós vamos conhecer o Deus que nós servimos, mais nós vamos conhecer sobre as suas promessas, mais nós vamos conhecer sobre o seu amor, mais nós vamos conhecer sobre santidade, sobre perdão. E isso vai mudando, vai nos transformando. E isso vai aumentando, nós vamos crendo mais, e aí nós vamos sendo mais ousados. Ousados para dar passos de fé, ousados para aumentar a nossa fé, porque nós acreditamos. Mas, se nós não lemos a palavra, se nós não meditarmos na palavra de Deus, vai ser difícil a nossa fé crescer. Vai ser difícil nós darmos passos de fé. Nós vamos continuar apenas crendo. O que nós ouvimos aqui no domingo não é o suficiente. Ler trechinhos da Bíblia não é o suficiente, são fragmentos. Nós precisamos ler a Bíblia toda. É por isso que todo ano nós insistimos aqui. Vamos ler a Bíblia. Vamos estudar na Bíblia. Vamos meditar na Bíblia. Por isso nós insistimos tanto. Às vezes é difícil, às vezes é difícil. Tem coisas que nós não entendemos? Tem. Mas à medida, quanto mais a gente vai lendo, mais o nosso entendimento vai se abrindo. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, correto? A palavra diz que ele habita em todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador.
Então, se você já recebeu a Jesus Cristo como Salvador, o que é isso? É confessar com a sua boca. Primeiro você tem que crer. Eu a creio. Eu creio que Jesus, ele morreu na cruz por mim. Depois você vai dar o passo de fé. O passo de fé é confessar. Ah, mas eu creio. Não basta só crer, você precisa confessar. Você precisa abrir a sua boca e falar: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E aí eu me perdi aqui no que eu estava falando. Porque isso não estava aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então vamos lá. Então nós precisamos ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia inteira. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, que o pastor falou assim: se você não lê a Bíblia, você é um irresponsável. Quem não lê a Bíblia é um irresponsável. É um podcast muito bom, está lá no Jesuscope, lá do Douglas Gonçalves, né? Muito bom. Eu não me lembro o nome do pastor que ele estava entrevistando, mas é um mestre da palavra de Deus e falando da importância de ler a Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos sobre quem é o Deus Pai, sobre quem é o Deus Filho, sobre quem é o Deus Espírito Santo. Lá em Oséias está escrito que o meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Se você quiser participar do grupo nosso de leitura da Bíblia, é só mandar uma mensagem para mim ou para o Camilo. Nós estamos terminando o livro de Êxodo. Está terminando, é que eu estou um pouquinho... Nós estamos terminando, está no meio, né? Eu estou uma semaninha aí na frente. E aí, na Bíblia, nós aprendemos que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está escrito isso também lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Então, nós temos aguardado um sobrenatural na nossa vida. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos, sim, agradar a Deus. Quer ver um exemplo bem simples sobre fé? Eu não gosto de falar sobre finanças na igreja, né? Eu sei que existe um preconceito muito grande com relação a dízimos, com relação a ofertas. Então, eu falo para o Camilo, não me coloque ali na hora da oferta, do dízimo, não, porque... Mas eu sei que eu estou errada, porque nós temos que ensinar. Mas nós temos os outros pastores que têm esse coração aí, né? Mas o Senhor, ele faz essas pegadinhas com a gente, então ele está me falando para falar sobre isso hoje. Dízimos e ofertas. Você sabe que é correto. Você crê naquilo que está na palavra de Deus, que fala a respeito do dízimo, da importância de dar o dízimo, da importância de ofertar na igreja. O interessante é que hoje nós já tivemos o momento da oferta, do dízimo, então isso não é manipulação para você ofertar ou dizimar. Mas é uma verdade. Então, você sabe que é importante. Você crê no que a palavra diz sobre oferta e sobre dízimo. Mas aí, você não consegue dizimar, você não consegue ofertar, porque você acredita que se você fizer isso, vai faltar naquele mês. Isso é o quê? É falta de fé. Qual é o passo de fé? Senhor, eu vou dar. Eu vou dizimar. Eu vou ofertar. Porque isso será um passo de fé. E eu sei que o Senhor é que proverá. É o sobrenatural.
O Camilo e eu vivemos esse sobrenatural na nossa área financeira tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Eu acho que a primeira coisa que se converteu, eu acho que o Camilo ele nem tem noção disso, mas a primeira coisa que se converteu na vida do Camilo foi o bolso. O bolso foi o mais fácil. Então, veja, isso não é para você ofertar nada disso. Estou falando de passo de fé. É aqui um exemplo. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que proveu ontem. Esses dias estavam as camisetas ali expostas, e tem uma camiseta, até o Camilo estava com ela hoje, que é escrito, irás prover de novo. Não sei se vocês viram ou se alguém chegou a comprar essa camiseta. Irás prover de novo. E um dia eu estava lá no fundo, perto dessa camiseta, e a Bia, minha nora, ela olhou para essa camiseta e olhou para mim e falou assim, olha aqui, irás prover de novo. Na hora que ela falou aquilo, me veio assim, eu recebi. Sabe, não foi uma frase simplesmente onde ela estava lendo aquela frase que estava na camiseta. Eu recebi aquilo como uma palavra profética sobre a minha vida. E naquele momento, é como se tivesse, eu nem falei isso para ela, não preciso falar. É como se tivesse assim, eu vi um filme da minha vida, de 30 e poucos anos atrás até hoje. Sabe, o Senhor me levou lá atrás, lá desde o começo, quando a gente começou a se relacionar com Ele, de tudo que Ele proveu. E aquela palavra da Bia que ela lançou, irás prover de novo. Eu peguei aquela palavra para mim. Eu falei amém para aquela palavra. Sabe, toda vez que eu vejo aquela camiseta, sabe, Jeová Jireh. Porque Ele é o Deus que provê. É o Deus que provê. E Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo por toda a eternidade. Então, ter fé é a nossa resposta. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Precisamos andar por fé. Precisamos ser homens e mulheres de fé. Abacuque 3, 17 e 19 diz assim, ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, e mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. E o medo e a fé não caminham juntos. Então, se nós olharmos as circunstâncias, muitas vezes nós vamos ter medo. Mas o medo e a fé não caminham lado a lado. Se eu andar por medo, se eu andar olhando as circunstâncias, eu não vou conseguir dar passos de fé. Mas dentro de nós não existe um espírito de medo. O espírito que existe dentro de nós é o Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2 Timóteo 1, 7.
Pessoal do louvor, pode subir, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu esse espírito. Mas de poder, de amor e moderação. É isso que habita dentro de nós, esse Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos dá esse espírito de poder, de amor, de moderação. Então nós vamos andar com ousadia. É assim que nós precisamos andar. Se você está passando por qualquer área da sua vida, que você está com problemas de ansiedade, problemas de medo, problemas de pânico, o Senhor não nos deu esse espírito maligno. Sabe, eu já passei por isso. Eu já tive síndrome do pânico, eu já tive esses problemas todos, eu sei como é horrível. Mas o Senhor me curou. O Senhor me curou depois que eu precisei dar um passo de fé. Mas foi aquilo que o Senhor falou comigo. Aquele passo de fé que eu precisava dar. E muitas vezes, quando nós chamamos alguém para vir à frente, para nós orarmos, a pessoa não vem. Às vezes ela está passando com problemas com depressão. Às vezes está passando com problemas com síndrome do pânico, problemas de ansiedade. Mas a pessoa ela não tem coragem. Mas nós precisamos dar esse passo de fé. Às vezes pensa, mas o que vão pensar de mim se eu for lá na frente? O que vão pensar? Mas ninguém está olhando para você, ninguém está pensando nada. Mas o inimigo está pondo na sua mente, o que vão pensar de você? Você vai se mostrar vulnerável, frágil. Mas o Senhor fala assim, quando somos fracos, é que somos fortes. Por quê? Porque é Ele quem nos fortalece. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. É dele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle. Ousadia. Precisamos ser ousados para mover o sobrenatural. Para mover o sobrenatural. Existe algo aqui nessa igreja que nesses últimos meses nós temos sendo ousados. É orar por cura. Nós temos orado por cura. Vocês não têm ideia da quantidade de testemunhos que nós temos escutado. De pessoas que foram curadas. É muito lindo. Está ali uma testemunha ali, né? Amém? Cura. Sabe, cura do câncer. Problemas no joelho. Sabe, nós temos que ter ousadia. Nós, pastores, nós temos que ali orar, mas isso não somos só pastores, não. É todo mundo. Sabe por quê? Porque não é a nossa mão. Não somos nós que curamos. Mas nós cremos naquele que cura. E porque nós cremos no que cura, nós vamos dar um passo de fé. E nós vamos declarar quem? O nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que a pessoa vai ser curada. É no nome de Jesus que portas serão abertas. É no nome de Jesus. Essa chave precisa virar na nossa vida. Todo medo, toda covardia tem que sair. E precisamos dar passos de fé. Fé. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus.